Fala, galerinha do sétimo ano, tudo certo com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre raiz quadrada exata de números inteiros e expressões numéricas. Começando com a resolução as resoluções que eu pedi, que foi da questão 1 e a questão 3, vou começar resolvendo a questão número 1, o item A. Ele fala o seguinte, o comando da questão: qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de... Aí ele coloca essas quatro opções. E ele fala uma coisa que é bastante interessante, porque se existir, porque nem sempre dentro do conjunto dos números reais existe uma raiz quadrada, beleza? Exata. Então, olha só, qual é a raiz quadrada? Vou responder aqui, ó. Letra A. Qual é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é o quê? É o próprio 5. Por que que é 5? Porque 5 vezes 5 dá igual a 25. Lembrando que a raiz quadrada é a multiplicação. No caso, a gente tem que encontrar um número que multiplica por ele mesmo. Então, é a multiplicação de dois fatores, e esses dois fatores têm que ser iguais. Então, se a gente pegar aqui, ó, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, eu tenho uma multiplicação, certo? De dois fatores. Que fatores são esses? O 5 e o 5. Mas tem que ser dois fatores iguais. Então, se 25 ele apresenta a multiplicação de dois fatores iguais, consequentemente, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E esse raciocínio a gente segue para todas as outras questões. No item B, ele pede a raiz quadrada de 64. E para saber responder essas questões, temos que saber a tabuada de cor. Beleza? Então, olha só, qual é a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é quem? É o 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a quanto? A 64. Beleza? E aí a gente passa para a questão C. Ele pergunta a raiz quadrada de menos 81. E aí a gente entra em um caso bem particular, porque no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de quê? De número negativo. Então a resposta é o quê? Não existe. Simplesmente isso, não existe. Ah, então não existe raiz quadrada de menos 81 em hipótese alguma? Dentro dos conteúdos que nós estamos estudando, não existe. Vocês só vão começar a entender que existe raiz quadrada de número negativo apenas no terceiro ano do ensino médio. Beleza? Então a resposta é não existe. E mais precisamente, nós colocaríamos da seguinte maneira: não existe dentro do conjunto dos números reais. Só existe raiz negativa dentro do conjunto dos números complexos. E aí passamos para o item D. O item D, ele pergunta a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é igual ao próprio 1, porque 1 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 1. Então, olha só, é a multiplicação de dois fatores iguais, resultou o quê? Resultou no meu número que está dentro da raiz, então quer dizer que a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Beleza? Então, é questão bem fácil, né? Fácil e rápido de resolver. E aí partimos para a questão número 3. A questão número 3 fala o valor dessas raízes quadradas aí. Então, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 36 é o próprio quê? O próprio 6. Aí chega na questão B, vocês vão pensar, não existe raiz quadrada, certo? Raiz quadrada com esse sinal de negativo aqui, ó. Muito pelo contrário. Lembre-se que a raiz, que o negativo, o sinal negativo, ele não pode estar onde? Dentro da raiz. Ele estando fora dentro da raiz, existe sim. Então, a raiz quadrada, né, menos raiz quadrada de 64 é igual a quanto? É igual a menos 8. Beleza? Compreendido? O sinal de negativo não pode estar dentro da raiz. Se fosse desse jeito aqui, ó, raiz quadrada de menos 64, isso daqui não existe. Agora, quanto o negativo está fora, existe perfeitamente. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Raiz quadrada de menos
menos 49, menos 49 não, né? Menos raiz quadrada de 49, ó, menos raiz quadrada de 49. Isso vai dar igual a quanto? Igual a 7. Lembre-se que o negativo ele não está dentro da raiz, por esse motivo que a resposta é menos 7. Letra E, raiz quadrada de 200. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 400? É o 20. Então, raiz quadrada de 400 é igual a 20, porque 20 vezes 20 é quanto? 400. Raiz quadrada menos raiz quadrada de 900. Isso vai dar igual a quanto? Igual a menos 30. Olha só, fora da raiz o sinal de negativo. Então, isso daqui é válido. E aí a gente passa, qual é a raiz quadrada, certo, de menos 2.500? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar menos 2.500? Isso seria o quê? O 50, beleza? 50, faltou o zero ali. Raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é igual a 12. Por quê? Porque 12 vezes 12, certo? Dá 144. Agora eu vou ensinar uma dica aqui para vocês aqui, ó. Vocês vão aprender fácil a encontrar algumas raízes quadradas. Ó. 10 elevado ao quadrado, 20 elevado ao quadrado, 30 elevado ao quadrado, 40 elevado ao quadrado, 50 elevado ao quadrado, 60 elevado ao quadrado. Aprender a resolver isso aqui bem rápido. 70 elevado ao quadrado. Como é que é isso? Ó, a gente vai pensar da seguinte maneira. Ó. A gente vai pegar apenas esse primeiro número e elevar ao quadrado. Por exemplo, 1 elevado ao quadrado é igual ao próprio 1. O expoente aqui não é 2, então a gente vai colocar o quê? 2 zeros. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a quanto? 100. Qual é a raiz quadrada de 100? O 10. Certo? Agora, olha só. 20 elevado ao quadrado. Eu penso apenas no 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4, beleza? O expoente não é 2, então eu venho aqui, ó, adiciono 2 zeros. 30 elevado ao quadrado, eu penso no 3. 3 elevado ao quadrado é igual a quanto? Igual a 9. Tem quantos? Eu coloco quantos zeros? O valor do meu expoente não é 2 zeros, então eu adiciono 2 zeros. 40 elevado ao quadrado, eu penso apenas no meu 4. 4 elevado ao quadrado é 16. Meu expoente não é 2, então eu venho e coloco 2 zeros. 50 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Tem quantos zeros? 2, beleza? 60 elevado ao quadrado, 6 elevado ao quadrado, 36. Quantos zeros que eu vou adicionar? 2. Agora, olha só, 70 elevado ao quadrado, 7 elevado ao quadrado, 49. Quantos zeros? 2. Então, isso daqui é uma dica aí para a gente saber elevar esses números ao quadrado de uma maneira mais rápida. Aqui serviria para quais questões? Ó, serviria para a questão C, certo? Serviria para a questão I, para a questão F e para a questão aí G. A gente resolveria ela facilmente aplicando esse macetezinho bem aí. Tranquilo até aí? Alguma dificuldade, difícil? Não, né? Então vamos avançar aí no conteúdo, passando para a próxima página, que é de expressões numéricas. Passando para a página de expressões numéricas, ele fala, ó, determine o valor das expressões numéricas a seguir. Então a gente vai começar a resolver. Para resolver, ó, eu vou copiar a letra A, bem aqui, ó. A letra A, ela é o quê, ó? 31 mais. Aí ele coloca, ó, o menos 40, certo? Dividido, certo? Por mais 2. E aí a gente tem que lembrar que quando estamos resolvendo expressões numéricas, tem alguns sinais certos que ele tem precedência em relação a outros. Por exemplo, a divisão que tem nessa questão bem aqui, ó, ela tem o quê? Preferência em relação ao quê? A soma e a subtração. Então, a gente começa resolvendo dessa seguinte maneira. Ó. A gente tem que resolver primeiro esses dois carinhas aqui. Então, eu vou repetir o 31, certo? E agora eu vou dividir. Ó. Menos 40 dividido por 2, esse sinal de mais eu vou descer, certo? Agora, olha só, menos 40 dividido por 2. Tem que fazer o jogo de sinal. Ó. Negativo com positivo dá
negativo. Então, a gente faz aquela dica lá, ó. Inimigo do meu amigo é quem? Meu inimigo. 40 dividido por 2 é igual a 20, certo? Agora, a gente resolve, ó. Resolver agora o que está entre parênteses. Vamos pensar aqui junto comigo, ó. Vai ser 31. Toda vez que eu tiver um sinal de mais, que ele precede uma expressão que está entre parênteses, eu vou reescrever essa expressão do jeitinho que ela se encontra. Então, não é menos 20, então vai ficar o quê? Menos 20 aqui. 31 menos 20, 31 menos 20 é igual a 11 positivo. Beleza? Questão B. A B, vou reescrever ela aqui, é menos 10, o menos 20 dividido... isso mesmo, dividido por mais 4, né? Eu coloquei 40, deixa eu apagar. E aí, a gente começa resolvendo quem? Os sinais que tem precedência, né? Que tem uma prioridade. Então, a minha divisão, ela tem prioridade em relação à minha subtração. Então, simplesmente, o que eu vou fazer? Ó, eu vou copiar aqui, ó, o menos 10 eu vou descer, vou resolver essa divisão aqui, ó. Menos 20 dividido por 4, menos 20 dividido por 4, isso vai dar igual a menos 5, porque menos com mais, menos 20 dividido por 4, igual a 5. Agora, olha só, eu devo R$10 para uma pessoa e devo R$5 para outra, minha dívida total vai ser de quanto? Menos 15, beleza? Lembrando que dívida é sinal o quê? Negativo. Agora eu passo para a minha questão número C. Vou fazer ela aqui embaixo, ó, questão número C. A minha questão número C, ela diz o seguinte, ó, é o meu mais 30, certo? Fecha parênteses, dividido por menos 6, mais, aí vai ser menos 18, dividido por quem? Por mais 3. E aí eu vou resolver primeiro quem? As minhas divisões, no caso. Então, eu tenho que resolver esses dois carinhas primeiro e depois esses dois carinhas que estão bem ali. Então, vai ficar da seguinte maneira. Eu vou colocar o sinal de igualdade. Esse sinal de mais aqui eu já vou descer, porque eu tenho que resolver esses dois aqui. E depois esse outro aqui. Então, olha só. Mais com menos vai dar o quê? Menos 30 dividido por 6 vai dar o quê? 5, certo? O sinal de mais eu já coloquei aqui. Agora eu vou resolver esses dois carinhas aqui, ó. Menos com mais vai dar o quê? Vai dar menos. 18 dividido para 3 dá igual a 6, certo? Então, ficou essa expressão aí. Agora, olha só, eu tenho um sinal positivo que antecede uma expressão que está entre parênteses. Então, eu vou copiar essa expressão do jeitinho que ela está, que fica desse jeito, né? O sinal de mais. Então, prevalece quem? A expressão que está escrita dentro de parênteses. Agora, olha só, eu devo R$5 para uma pessoa e R$6 para outra, o total da minha dívida vai ser igual a quanto? R$11. Beleza? Agora eu vou pegar a minha super, mega, ultra borracha e apagar, certo? Apagando, 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 apagando. E vamos resolver agora a questão D. Certo? A questão D, vou reescrever ela aqui para ficar mais organizada. A questão D, ele fala, ó, que é 7 dividido por menos 7, que está entre parênteses, mais 2 que multiplica menos 6 mais 11. E aí, ó, a gente tem que ver que tem uma divisão e nós temos uma multiplicação. Lembrando que a divisão e a multiplicação, elas estão o quê? No mesmo patamar. Então, a gente resolve quem vem primeiro. Então, inicialmente, nós temos que resolver essa divisão e depois essa multiplicação. Então, resolvendo isso daí, ó, 7 positivo dividido por 7 negativo. Então, vai ser, ó, positivo com negativo com negativo vai dar o quê? Negativo. 7 dividido por 7 vai dar igual a 1. Esse sinal de mais aqui, eu vou descer ele aqui. Agora, eu vou resolver essa multiplicação aqui, ó. 2
positivo que multiplica 6 negativo, isso vai resultar em quê? Em menos 12. Esse 11 aqui eu desço e reescrevo ele bem aqui. Beleza? Agora vamos lá resolver, ó. Vou repetir esse menos 1. Agora, olha só, eu tenho um sinal de mais que antecede uma expressão que está entre parênteses que tem o quê? Um sinal de negativo. Como é mais, eu conservo do jeitinho que está dentro de parênteses. Então, isso aqui fica o quê? Menos 12. E o mais 11 eu simplesmente desço. E agora, ó, eu devo R$1 para uma pessoa e devo R$12 para outra, o total das contas eu fico devendo 13. E agora eu desço o meu 11. Agora, olha só, eu tenho uma dívida de R$13 e tenho 11 para pagar, eu continuo devendo para essa pessoa quanto? R$2. Beleza? Fácil? Tranquilo, né? Agora a gente passa aí para a questão número 7. A questão número 7 já envolve potenciação, já envolve multiplicação, divisão, jogo de sinal, mas para a gente aqui fica moleza, né? Então, olha só, a questão 7, letra A da questão 7. Vou reescrever ela aqui, ó. Vai ser, ó, menos 9 elevado ao quadrado menos mais 5, que multiplica mais 16. Então, olha só. Toda vez que eu tiver uma potenciação, eu resolvo quem primeiro? Eu vou resolver a minha potenciação e, em seguida, eu vou resolver quem? Essa minha multiplicação. Então, resolvendo, vai ficar da seguinte maneira, ó. Menos 9 elevado ao quadrado. Aí lembra da regrinha lá de potenciação, das propriedades de potenciação? Toda vez que meu expoente for par, eu já sei que o resultado vai ser o quê? Positivo. Ó, se meu expoente for par, eu já sei que o resultado dessa potenciação vai ser o quê? Positivo. Então, 9 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá igual a 81. Esse sinal de negativo aqui eu vou descer. Agora eu vou resolver aqui, ó. 5 vezes 16, 5 vezes 16, ó, positivo com positivo, continua dando positivo. 5 vezes 16 dá igual a 80. Agora, olha só, eu vou resolver isso bem daqui, ó. Vou descer aqui, mais 81. Toda vez que eu tiver um sinal de negativo que precede uma expressão que está dentro de parênteses, o que eu faço? Eu vou trocar o sinal desse carinha aqui. Se ele é positivo, ele fica o quê? Negativo. Então, 81, certo? Menos... Opa, aqui é 80, né? Eu coloquei 81. Então, 81 menos 80, isso resulta em o quê? Em 1 positivo. Beleza? Facinho, né? Então, vamos lá. Vou pegar minha borracha aqui novamente e vou apagar tudo. Agora, vamos para a letra B. Vou copiar aqui a letra B, certo? Então, minha letra B, ela vai ser o seguinte, ó. Menos 2 elevado à quarta, certo? Dividido por mais 16, entre parênteses, que multiplica quem? Que multiplica menos 1 elevado a 7. Beleza? Então, aí, o que eu faço aí primeiro nessas questões? Eu vou resolver tudo que está tudo que está fazendo o quê? Uma potenciação. Então, eu vou resolver as minhas potenciações, que elas têm que ser resolvidas primeiro. Então, olha só, o meu expoente aqui, ele não é par. Se ele é par, esse resultado vai ser o quê? Positivo. Quanto é que é menos 2 elevado à quarta? Isso é a mesma coisa, ó, que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, mas como eu sei que aqui é par, eu não preciso ficar fazendo jogo de sinal. Isso daqui dividido por quanto? Dividido por mais 16, que multiplica quem? Agora, olha só, o meu expoente não é ímpar? Se meu expoente é ímpar, o meu sinal
vai ser igual ao valor da minha base. Então, se aqui é negativo, vai continuar o quê? Negativo, se for ímpar, certo? 1 elevado a 7, 1 elevado a qualquer número, é a mesma coisa que o quê? Que 1. Agora, olha só, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Quem que eu resolvo primeiro, a divisão ou a multiplicação? Eu resolvo quem vier primeiro, certo? Então, olha só, 16 dividido por 16, mais com mais, é igual a mais. 16 dividido por 16 é igual a 1. Isso daqui que multiplica o quê? Menos 1. Vou colocar entre parênteses isso daqui, certo? Agora, olha só, um positivo que multiplica por um negativo, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Positivo com negativo dá negativo. Ou então, amigo do meu inimigo é igual a quem? O meu inimigo. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, minha resposta fica aí, 1 negativo, beleza? Vou pegar minha borracha de novo e apagar essas contas aqui para ter mais espaço aqui para a gente, beleza? Então, essa foi a B. Trocar também aqui a minha cor da minha caneta. Vamos resolver agora a C. A C, ele fala que é menos 6 elevado ao quadrado, certo? Que é igual a menos. E aí, o meu menos 7 também é elevado ao quadrado, mais 13 elevado a zero. E aí, eu resolvo primeiro as minhas potenciações. Então, olha só, não é par, o meu expoente, se é par, eu já sei que esse resultado vai ser o quê? Positivo. 6 elevado ao quadrado é igual a quanto? 36. Esse sinal de negativo aqui eu vou descer. Agora, olha só, resolvendo isso daqui, ó, não é par, então eu já sei que vai ser o quê? Positivo. 7 vezes 7 dá igual a 49. Isso mais... Agora, olha só, todo número elevado a zero sempre resulta em quê? Em 1. Isso daí é uma propriedade das potenciação. Agora eu resolvo essa expressão. Vou resolver esses jogos de sinais. Então, esse 36 aqui, ó, eu vou descer. Agora, olha só, eu tenho um sinal de negativo antes, né, de uma expressão que está dentro de parênteses. O que eu faço com essa expressão que está aqui dentro? Eu vou trocar ela de sinal. Se ela é positiva, ela vira o quê? Negativa. Mais 1. Agora eu vou resolver esses dois carinhas aqui, ó. 36 menos 49, isso vai dar igual a menos 13, certo? Olha só, eu tenho R$36 e devo 49. Isso resulta igual a 13. Esse 1 ali eu vou descer ele. Agora, olha só, eu devo R$13 e tenho R$1 para pagar, e isso vai ficar resultando em quanto? Em menos 12. Eu fico com a dívida de R$12. Beleza? Agora nós vamos para a nossa última questão aí, que é a questão D. Então, eu vou apagar aqui também, para ter mais espaço. E a vantagem das videoaulas é isso, né? Que vocês podem pausar e eu não preciso esperar vocês apagar isso daí, beleza? Então, vamos lá. A última questão, letra D. A minha letra D, ele fala, ó, é 5 elevado ao quadrado menos, aí tem o meu menos 3, elevado ao cubo, mais menos 4 elevado ao quadrado, certo? Como é que vai ficar isso? Ó? 5 elevado ao quadrado vai resultar em quê? Em 25. Esse sinal de negativo eu vou descer. Agora, olha só, o meu expoente ele não é ímpar, eu já sei que o meu resultado vai ser o quê? Negativo. 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 27. Esse mais eu vou descer. Agora, olha só, eu tenho um sinal, eu tenho um expoente par, então eu já sei que esse resultado vai ser o quê? Positivo. 4 elevado ao quadrado é igual a 16, certo? Agora eu vou resolver essas expressões que estão entre parênteses, para efetuar a conta final. Esse 25 aqui eu vou descer. Agora, olha só, eu tenho uma expressão, certo? Que antes dela tem um sinal de negativo. Então, o que eu faço com isso daqui? Eu troco o sinal.
Se é negativo, vira o quê? Positivo. Agora, olha só, se é positivo, o que vir depois fica o quê? Do mesmo jeitinho, certo? Do mesmo jeitinho que está dentro de parênteses. E aí eu vou resolvendo. 25 mais 27, 25 mais 27, isso resulta em 52. Vou descer o meu 16 e 52 mais 16, isso resulta em 68. E aqui acabamos os nossos exercícios. Belezinha, galera? Então é isso em relação a raiz quadradas, né, de números, em relação a expressões numéricas, a jogos de sinais. Era isso que eu queria trazer para vocês. E estudado isso, vamos entrar na parte dos conteúdos de geometria. Então, a próxima aula vai ser relacionada à geometria. Belezinha, galera? Até mais. Fui!